qual a possibilidade da extinção completa do meu espírito? Eu posso pedir isso em oração? Acho que outras pessoas também gostariam de pedir o mesmo. O que a gente pode dizer para nós ouvintes que estão acompanhando a gente agora e que mandou essa pergunta? O atributo da imortalidade é uma condição da qual nós não conseguimos fugir. Nós somos espíritos imortais, ou seja, uma vez criados, nós não temos mais condição de deixar de existir. Agora, o que pode nos levar ao desejo de deixar de existir? A tristeza, a melancolia, o desencanto, a depressão. Isso pode produzir na criatura humana a exaustão e o desejo de desaparecer. E isso não está, na verdade, relacionado com uma condição que se possa considerar como natural, mas é uma condição que a gente pode perceber que é decorrente de um adoecimento nosso. Na medida em que eu começo a rever o que sou eu, qual é o objetivo da vida, que eu caminho para a felicidade, que todas as minhas dores são temporárias, que os dramas que a vida me traz são dramas que estão relacionados com a minha dificuldade atual de lidar com a minha própria história, e que todos esses problemas terão solução no tempo, e que a gente vai se reorganizar, e que tudo vai passar, e só o que é perene é a felicidade, nós automaticamente nos movimentamos num desejo de querer permanecer vivos. Então, esse desejo da inexistência, ele está relacionado com um desencanto diante de si próprio, que precisa ser olhado para que a gente consiga, sim, entender o que está acontecendo conosco, por que a gente está tendo esse tipo de sentimento. Eu não sei se é a mesma pessoa que complementou aqui, que ela colocou que está sendo colocado no YouTube, essa ideia de que o espírito poderia se extinguir em algumas situações, como, por exemplo, em condições limítrofes em contato com um buraco negro. Seja qual for a condição, né, existe muito sensacionalismo nesse sentido, o Alahá já comentou que não é por aí. Não vamos confundir matéria física, fenômenos no âmbito do nosso mundo material, com o espírito, que o espírito em si, ele é uma luz, ele é uma essência. Até o que nós vemos, quando vemos o espírito, nós estamos vendo um corpo espiritual, que em si já é muito mais que essenciado. São dimensões diferentes. Não existe nada, até porque Deus não nos daria a vida para que ela fosse destruída. Tudo que vem de Deus é infinito, é eterno, é imortal, é tudo por aí. Não tem, o que vem de Deus não tem limite. O espaço é infinito, o tempo é infinito, a nossa vida é para sempre. Então, Deus não tira de volta o que nos deu. Então, não existe possibilidade. Agora, é muito perigoso as pessoas começarem ou a ter esse medo, ou a ter, principalmente, esta vontade de descobrir que, então, morrer não é morrer o corpo, é morrer o espírito. Porque a pessoa pode até, nessa ânsia, entrar num processo de auto-hipnose, de que dizer, não, eu não quero existir, eu não quero existir, isso é muito perigoso para o espírito. Faz com que se fique numa situação complicada no mundo espiritual, onde a pessoa tenta se anular de uma coisa que não é anulável, mas ela se adoece o seu corpo espiritual, e depois vai ter que passar por todo o processo de tratamento e de cura, inclusive renascendo muitas vezes em condições limitadas, porque ela mesma provocou essa limitação, principalmente a nível mental. Então, o ideal é, vamos amar viver, vamos compreender que todas as dores são experiências para o nosso crescimento. Vamos mergulhar em Jesus para tirar essa força, para continuar na caminhada que realmente não é fácil para nós ainda.
Olha, eu queria só complementar um pouquinho, Rubens, no seguinte sentido. Nós encontramos nas questões 235, acho que é 235 do Livro dos Espíritos, uma colocação que fala que os espíritos pousam no sol. Os espíritos em migrações, eles pousam nas estrelas e seguem. Aí vai morrer torrado. Vai morrer torrado. Então, existe um item de um livro dos Espíritos chamado Ensaios sobre as Sensações dos Espíritos, em que Kardec diz que os espíritos não são passíveis de pegar fogo, não são passíveis de sentir frio, não são passíveis de nada do ponto de vista material. Então, essas influências que a gente poderia pensar no que diz respeito a buraco negro e isso sugar o espírito, está muito relacionado com a ideia de que o espírito é uma matéria, né? E quando se trata essas questões, é preciso entender que a constituição daquilo que o espírito é, porque ele tem que ser alguma coisa, é de ser alguma coisa, mas ele está fora do ambiente material. Ele não é formado pelo princípio do chamado fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal que dá origem à matéria não gera o espírito. Então, ele não está sujeito a essas leis da física, porque ele pertence a um outro braço da criação, que é o braço relacionado com a gênese espiritual. Ou seja, o espírito ele não pertence ao campo daquilo que é gerado pela matéria. Tá bom?